Senhoras e senhores, estamos começando um podcast comemorativo de 125 anos da Primeira Igreja Batista de Campinas. Estamos há um mês das comemorações oficiais e estamos inaugurando esse modo de celebrar através de um podcast, onde queremos trazer celebridades, pessoas conhecidas, pessoas, irmãos e irmãs que de alguma maneira fizeram a história da Primeira Igreja, e esse é o nosso primeiro episódio. Eu sou o Fábio, pastor da Primeira Igreja, pastor sênior, estou aqui há 10 anos, desde junho de 2015, então a minha história é muito pequena, perto de tanta história que tem essa igreja. E aqui ao meu lado está... Eu sou o Rodrigo, sou pastor aqui na Primeira Igreja também, pastor do Núcleo de Famílias. Estou aqui, vai completar 7 anos, e estou muito feliz de estar aqui junto com o Fábio, aqui, junto com as nossas convidadas, ilustríssimas convidadas, para a gente ter esse primeiro episódio, inaugurando aqui a nossa série de episódios desse podcast de comemoração aos 125 anos. E é uma honra para a gente estar aqui com a irmã Helena. Olá, irmã Helena, um privilégio muito obrigada. ter aqui conosco. Se você não conhece a irmã Helena, ela é a esposa do pastor Marcílio, também fez seminário lá no Sul, né, no Rio de Janeiro, Seminário do Sul. Também estudou lá e também foi membro aqui dessa igreja por um tempo, né? Quantos anos de membresia aqui? 14 anos. 14 anos. Um tempinho, pequeno tempo. E está aqui abrilhantando o nosso episódio. Obrigado, irmã Helena, por você ter aceito o convite. Obrigada pelo convite. Estamos felizes da senhora poder estar aqui com a gente muito hoje, obrigada, viu? pastor Fábio. E também estamos aqui com a Ruth Salviano, que é teóloga, historiadora, pesquisadora da história das mulheres, do cristianismo. Já tem 13 livros publicados. Caramba. Né? E está aqui com a gente também. Ela já foi membro aqui na igreja por um tempo, uns 4 anos. 4 anos. Hoje é membro da Igreja Batista do Cambuí. Ruth Salviano. Você pode procurar aí vários livros dela junto com a Thomas Nelson e a Good Books, né, que são as editoras que publicaram os livros dela, que você vai achar bastante títulos aí interessantes. Obrigado, Ruth, por você ter aceito o convite. O prazer, a honra, toda minha. Muito bom estar aqui, principalmente numa época, numa data tão festiva. 125 anos é para poucas igrejas. É verdade, e eu estou muito feliz também, Ruth, com a sua presença. Para quem não sabe, a Ruth ela fez um trabalho primoroso quando a igreja estava para completar os 100 anos. Isso foi em 1997, quando ficou sabido... Não, 2007, quando ficou sabido, através da pesquisa da Ruth, de que o primeiro trabalho batista na cidade de Campinas iniciou-se em 1900. Então, a nossa contagem hoje, de 125 anos, tem muito a ver com esse resultado dessa pesquisa feita pela Ruth. Então, nós hoje celebramos 125 anos a partir do ano de 1900. E a gente quer também dar aí as nossas boas-vindas a quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Né? Então, estamos felizes também que você está aqui participando de algum jeito desse encontro nosso aqui, só que de maneira virtual. E, para introduzir o nosso tema, eu quero ler aqui uma pequena introdução. Chegar aos 125 anos é motivo de muita alegria e gratidão. A história da Primeira Igreja Batista de Campinas é marcada por fé, perseverança, serviço, uma caminhada que atravessa gerações e que fez diferença não só na vida dos seus membros, mas também na cidade e até além dela. Ao longo desse tempo, o mundo mudou bastante, mas a missão permanece: anunciar o Evangelho e viver a vida em comunidade. São 125 anos de celebração, ensino, serviço e missão, impactando vidas e famílias, sendo luz em tempos de desafios e esperança em tempos de mudança. Nesse episódio aqui especial, a gente vai relembrar momentos marcantes dessa história, ouvir memórias inspiradoras e também sonhar juntos com o futuro da nossa igreja. Hoje, queremos um olhar para o passado com gratidão, para o presente com alegria e para o futuro com fé e esperança. Então, essa é a nossa introdução a esse tema, para a gente começar a falar muito sobre história hoje, já aproveitar aqui a irmã Helena e a Ruth, para a gente poder falar bastante sobre isso, sobre esses momentos históricos que marcaram a história dos 125 anos da nossa igreja. O Fábio falou, né, Ruth, que nessa descoberta de que, na verdade,
saiu de 1907, mas é 1900, né? Conta como que foi esse momento, porque havia uma data oficial e, de repente, você percebe que tem uma... Opa, pode ser que isso aqui esteja errado. E aí você muda completamente, né, a contagem de anos. Como foi isso? Como foi esse momento? Então, eu estava apenas um ano aqui, na PIBC, quando foi eleita uma comissão para a celebração do centenário. E eu não estava nela. Mas a professora Roseli Tutis, quando foi convidada, falou, olha, a pessoa indicada seria a Ruth. Ela que é professora de história, que vai conseguir deslanchar, né? Aí eu aceitei o desafio e me debrucei, vim aqui toda semana, me debrucei no livro de atas. Imagina, gente, ler atas de quase 125 anos, não, na época não era. Então, elas existem de verdade. Esses dias um membro perguntou para mim dessas atas. Eu falei, eu acho que elas existem. É curiosa a história dessas atas, pastor, porque antes de vir para cá, para esse local físico, a igreja alugou, teve um outro templo, né, que foi alugado pela igreja, e ele foi demolido pela prefeitura de Campinas. E a secretária, à época, Esmeralda Quiminazo, ela disse, Ruth, o estado que eu encontrei as atas foi triste, porque elas estavam meio que ou num sótão ou embaixo de uma escada, então estavam mofadas, então ela fez todo um trabalho de recuperação das atas. E era escrita à mão, né? Tudo à mão, sempre. E o interessante é que um dos livros das atas sumiu até hoje, desapareceu. Porque a secretária, à época, ela estava se preparando para vir para a igreja, ela colocou o livro de atas em cima do carro, e entrou no carro e foram embora. E o livro de atas se perdeu. Nossa, voou do carro. Nossa. Então, está faltando um livro. Mas foi suficiente para a gente conhecer a história. E aí eu comecei a fazer parte, e foi um trabalhão, né? Porque faltavam 3 meses para a comemoração. Em 3 meses, você preparar, eu fiquei responsável pela revista, preparar a revista e saber tudo o que tinha acontecido nesse tempo, né? Então, fui lendo as atas e peguei caixas de fotos e olhava as carinhas nas fotos e eu não conhecia ninguém. Até pensava, puxa, se fosse do Cambuí eu conheceria mais, porque eu estive 17 anos lá antes, né? Agora estou de novo. Sim. Mas eu não conhecia ninguém. Eu tentava identificar até por quem estava frequentando. E até consegui aquela membro centenária, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Esse prédio que a senhora falou que foi demolido, ele já era uma segunda sede da primeira? Ou era a primeira de todas? Era a segunda, porque ele foi alugado provisoriamente. Porque teve a desapropriação do primeiro, né? Aí construíram um templo, porque o primeiro foi alugado, vamos dizer assim, né? Tá. O primeiro espaço. Depois teve a construção de um templo. Esse que foi depois desapropriado. Desapropriado. Para a construção do viaduto Cury. Isso. Né? E aí, depois que foi desapropriado, eles foram para esse lugar aí que a senhora... Não, já veio para cá. Veio para cá. Ah, tá bom, entendi, tá bom. Agora que eu estou na cronologia aqui. E a irmã Helena já estava na igreja nessa época, em 2007, no centenário. Nós viemos para cá em 2004. 2004. E a minha parte foi preparar a música, eu dirigi a música da igreja, preparar um coral grande que participasse da celebração do centenário. E foi muito bom ver a alegria dos irmãos ex-coristas, muitos já mais idosos, que quiseram participar, celebrando os 100 anos da igreja. Na época era o pastor Carlos Vater, o pastor Carlos titular. Vater. Mas volta lá na história, que a gente estava contando, aí, na pesquisa das atas, de repente, houve uma informação ali relevante. Eu estou lendo as atas uma a uma,
E era, não sei se ainda é assim hoje, eu vou falar baixinho. Mas eu queria escanear principalmente a primeira ata. A primeira ata foi escrita pelo pastor William Begbie. Sim. Então, uma letra bonita, né? Não é a letra de Ruth Salviano, era uma letra de respeito. E eu queria escanear algumas coisas da ata, mas não podia tirar a ata da igreja. Então, eu tinha que levar para o editor, que eu estava trabalhando. Aí, eu ia correndinho lá na casa dele, ele escaneava, porque ele queria escanear. Mesmo que eu escaneasse, ele não aceitava. Ele queria escanear na qualidade, na resolução lá dele. Aí ele escaneava a ata e eu trazia de volta. E o que falta fazia um iPhone naquela época, hein? Só tirava aqui e resolvia todo o problema. Hoje a gente escaneia tudo. Tira Tudo foto. no celular, no iPad. Pois é, mas era assim. E aí fomos caminhando, e quando eu abro uma determinada ata, consta que visitou a igreja um casal pedindo carta. É demissória que fala hoje em dia? É uma carta de transferência. De transferência. Pedindo carta de transferência, porque tinha sido membro da Primeira Igreja Batista de Campinas. Mas nós não encontrávamos o nome, nós não, que eu não estava à época, mas não se encontrava o nome desse casal. Aí eles contaram a história. Nós nos batizamos no dia da fundação da igreja, em 1900. Aí surge. Aí eu falei, nossa. Então, e aí o próprio William Begbie, que foi pastor fundador de 1907, né? Ele fala, então, nós temos que considerar, né, 1900 como a data oficial, porque isso ocorre lá em Santos também. Aí você pega o telefone vermelho e liga para o Carlos Vater. Olha, já são 107 anos, não são mais 100. Aí o que eu fiz? O número mudou. Mudou. O que eu fiz? Eu falei, o que eu vou fazer? Né? Celebrando, já está tudo correndo. Nós vamos celebrar um centenário. Aí eu fiz algumas perguntas na capa. Quem tem a revista sabe, né? Uhum. Existiu uma igreja batista em Campinas antes de 1907? Begbie declara que a PIBC foi organizada em 1900. Foi a febre amarela ou a falta de obreiros que causou a dissolução da igreja? Naquele momento, eu só podia registrar isso e lançar a dúvida. Alguns meses depois, eu vim aqui, depois de comemorado, eu vim aqui, fiz mais pesquisa, considerando todos os fatos e provando que realmente existiu a igreja de 1900. Então, olha aí, chegamos aí à conclusão que são 125 anos. Então, no final. 125 anos, uma igreja que inicia-se no início do século XX, né, e que agora, nesse novo início, no início do século XXI, nós estamos aqui procurando entender também o nosso chamado, a nossa vocação para esse novo tempo da igreja. Irmã Helena, deixa eu fazer uma pergunta. Quando estávamos aqui, eu não estava, perdão, mas quando vocês estavam para celebrar esse centenário, na lembrança da irmã, quais foram assim as movimentações, além do culto ali, convidar o coral, integrantes antigos, o que mais que aconteceu de especial para comemorar o centenário? Eu creio que foi cada vez que falava no assunto, foi suscitando muita alegria, muita gratidão a Deus e também aquele aspecto de um impulso para permanecer, para continuar a história da igreja. Custou tanto no início, então os que estavam aqui deveriam permanecer firmes. Me parece que em todas as atividades que houve, o foco era esse: gratidão, reconhecimento daqueles que estavam trabalhando e ânimo para prosseguir.
Uma curiosidade, o pastor Marcílio, como membro na igreja, ele tinha algum papel assim na igreja nessa época, além de ser um membro na igreja, ele estava atuando em alguma liderança? Ele, durante algum tempo, ele ensinou classe na escola bíblica dominical, pregou em alguns cultos, mas logo ele foi convidado para ser o diretor da Associação das Igrejas Batistas de Campinas e adjacências. Então, ele passava os domingos em 3, 4 igrejas. Então, ficou bastante difícil para ele ter uma participação efetiva, porque ele tinha o compromisso com a associação, depois ele foi diretor da faculdade teológica, então também isso ocupava o tempo, e por isso ele não teve uma participação maior aqui. Eu lembro também de quando conheci o pastor Marcílio, eu ainda era pastor na Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo, e o pastor Marcílio já era o diretor, presidente, né, da associação. Sim. E ele, todo ano, ele passava lá em Vinhedo para entregar a agenda da convenção. Sim. Encontrava com o André Fontana, e eu conheci. E então, eu tive o meu primeiro contato com o pastor Marcílio ainda em Vinhedo. Eu nem tinha ideia que um dia eu viria a ser o pastor aqui na primeira igreja. Sim, né? Sim. Uma das coisas que o Fábio fala aqui para a igreja, que eu acho muito legal, é que ele fala assim: nós somos uma igreja de 125 anos. Não existe problema que a igreja passe que a gente já não tenha passado. Já passamos por um monte de coisa, por tudo. Sim. E uma das coisas interessantes que eu vi aqui no caderno de 100 anos, na pesquisa histórica da sua, Ruth, é que tem um documento aqui que faz um relato da diretoria da igreja em 1950. E eu acho muito interessante, comentei com o Fábio essa semana, nossa, que a diretoria da igreja, em 1950, era toda feminina. Toda, desde o presidente até o chamado cargo diretores de grupo, que eu não faço ideia do que seja, né? Mas todas elas eram mulheres na diretoria. E eu falei assim, olha que interessante, a gente tem hoje dificuldade de trazer as mulheres para a liderança. A gente tinha uma diretoria formada toda por mulheres, inclusive a presidência, que hoje difícil o pastor sênior não estar na presidência da igreja, né? Sim. E você tinha aqui uma diretoria formada todas por mulheres, né? Eu acho isso incrível, né? Sim. Não sei como é que era o contexto da época, assim, para explicar, à luz dos batistas, né? Mas é uma coisa interessante, assim, de observar, assim, ao observar, né? Porque eu não sei se isso era comum no meio batista ter tantas mulheres envolvidas na liderança estatutária da igreja. Eu te diria o seguinte, Rodrigo, era mais comum do que é hoje. Eu sempre falo, se a gente pensasse em túnel do tempo, eu acho que nossas igrejas batistas retrocederam de 30 a 50 anos. Olha. Porque eu sou... Falou de mulher, falou comigo. Né? Sei bem os livros que eu leio, são bem legais. Eu sou pioneira, né, no estudo das mulheres, né, da história das mulheres no cristianismo. O que a gente vê é que, no começo, a mulher não falava, sim, né, não tinha voz mesmo nas igrejas. O marido tinha que dizer, eu indico minha esposa para tal cargo, isso. E era assim. Mas chega uma época que há mais igualdade. Por exemplo, eu cheguei aqui em Campinas em 1981. Essa época, na igreja que eu estou hoje, havia muita liderança feminina. De mulher dirigir culto, de mulher formar missionárias. Havia muito. Mas isso foi caindo. Foi se deixando de lado. Não é o nosso assunto aqui. Mas você acha que existe uma razão histórica para isso? Olha, histórica, existe explicação para o início. Tá. Porque nós viemos da onde? Né? Nós viemos de um protestantismo de missão estadunidense, que tinha as esferas, né? O homem falar
público grande, a massas e mulher. Fala Sim. no privado para mulheres e crianças. Agora, hoje, já entra a questão de feminismo, entra sim. a questão de medo disso, daquilo, e isso está emperrando. Hoje a gente vê essas agendas mesmo. Mas eu digo porque me chama a atenção em 1950, né? Uma época que seria mais... Até quando a gente estava conversando em off, né, irmã Helena, que você fala que você vai para o Seminário do Sul, né, lá estudar. E também não era comum mulheres irem para o Seminário do Sul. Ou era, e eu estou sabendo. Não para o curso de teologia. Na minha época Isso. não havia ninguém. Isso. Mas no curso de música sacra, sim, mesmo a gente cursando muitas matérias junto com a turma de teologia. Certo. Mas Tinham matérias em comum. várias matérias em comum. Isso. A gente está falando aí de qual Sim. década? Foi 66 que eu comecei no seminário, me formei em 69. Então, a minha avó é bem de antes disso e ela fez o Iber, né? Sim, E ela dizia sim. que na época dela era mais ou menos isso. Sim, Os homens iam para o Seminário do Sul, lá, sim. E e as mulheres iam para o Iber. E aí tinha uma história de que a Convenção Batista fazia um baile do Iber com o Seminário do Sul, para tentar ver se fazia um casamento ali. Né? Isso Porque aí, tinha as com mulheres que certeza. estudavam na educação religiosa, né? Sim. Para casar com o marido que é pastor. Né? E diz que a minha avó foi nesse intuito para esse baile. Né? E ela conheceu meu avô num desses bailes, só que meu avô estava de convidado do pastor Davi Malta, que era primo Sim. dele. Estava de convidado, ele não era pastor. Sim. Acabou que eles se conheceram lá. Mas, assim, voltando ao nosso assunto, não era uma coisa muito comum também ter mulheres fora desse ambiente também, do Iber e dentro do Seminário do Sul. Mas você Sim. disse que na música sacra... Sim, o curso havia já mais. existia há poucos anos, não eram muitos anos. E eu comecei o curso já casada também. E meu esposo lecionou muito tempo no Iber, mas não era baile, era uma festa bonita que preparava. brincadeiras. Chamando de baile aqui. Né? Pois faziam muitas coisas em comum e, de fato, era muito bom. Muitos seminaristas que conheceram jovens que tinham um Sim. ideal missionário para servir na igreja. E havia esse contato, mas eu não passei pelo Iber. Não, hoje o Iber, para quem está ouvindo a gente assistindo, é o CIEM, né? É o É o CIEM. Centro Integrado de Educação e Missões, que se transformou depois num lugar de treinamento para missionários. Sim. Se a Ruth chegou em Campinas em 1981, 81. a irmã Helena e pastor Marcílio, vocês chegaram em Campinas Em 87. para assumir o pastorado na Igreja Batista Central. Isso. O primeiro pastorado dele foi no Rio de Janeiro, São Francisco Xavier, 9 anos. Depois, a primeira de Curitiba, ficamos 15 anos. E 16 anos ficamos aqui na Batista Central. Muito bonito. Se vocês pudessem destacar, assim, a Ruth talvez de uma maneira mais como historiadora, olhando para a história que você pesquisou, a irmã Helena conhecendo a história da Bíblia, mesmo que distante e de dentro, se vocês pudessem destacar aí um capítulo da história da igreja, mesmo que você não tenha vivido, irmã Helena ou Ruth, mas que você já testemunhou, ouviu a história, qual que você destacaria como o mais bonito para você, na sua opinião, assim, da história da primeira igreja? Então, até continuando, ela disse que ela tinha o Iber, mas ela não estudou no Iber. Eu só quero falar rapidinho da minha experiência no meu primeiro ano na Faculdade Teológica Batista de Campinas. Tá. 1991. Então, 10 anos que eu já estava aqui. 1991. Eu tinha uma classe de primeiro ano de 40 alunos, metade mulheres, 20 Olha. mulheres e 20 homens. Olha. Eu sempre falo isso para a gente ver que tem mudança, sim, tem Sim. coisa acontecendo. Porque eram 20 mulheres e 20 homens, e todos praticamente se formaram. E essas turmas, quando eu chego 20 anos depois, que eu dou aula quase 20 anos na faculdade, se tivesse uma aluna, era muito. Tinha turmas que não tinha uma mulher. Olha. O máximo, quando tinha, era uma ou duas. Então, realmente. Mas a sua pergunta. Vamos à sua pergunta.
A fase, eu não posso, é difícil, né, a gente falar de algo que não viveu, porque não mexeu com o nosso coração. Mas por que eu vim parar na PIBC? Por quê? Porque a pergunta que não quer calar. Como eu dava aula na faculdade, eu sempre tinha alunos de várias igrejas, até de outras cidades. E os alunos da PIBC insistiam para eu conhecer a igreja. Professora, vai conhecer nossa igreja, está vivendo uma época boa, tá bem motivada, a irmã vai gostar. Estava fazendo, agora talvez eu não recorde bem o nome, mas na época era um tipo assim de um movimento de santificação, que se estudava um livro de 40 dias e realmente estava um clima muito, muito bom, muito gostoso, né? Que eu vi em 2004. Então, além disso, foi a época que teve a Casa do Julgamento, né? E que teve o Louva Campinas. Sim. Que foi aqui na PIB, o Louva Campinas também. Louva Campinas, sim, a Rosilane Araújo, né, que promove Rosilane Araújo, que promoveu o Louva Campinas, teve dois, um evento assim de música que trazia cantores, bandas. A cidade gostou demais. Esse Louva Campinas, ele teve uma influência do Louvale, no Vale do Paraíba, com o pastor Sidney Costa, não era uma história assim? Porque nada se cria, tudo se copia. Mas eu sei bem disso, como arquiteto que sou, eu falo que nada se cria, tudo se copia na arquitetura. Não, mas realmente ela lançou, né, ela foi a idealizadora do Louva Campinas, e foi o que eu gosto, até hoje. O que eu gosto muito nas igrejas é quando a igreja consegue envolver toda a membresia. Porque não somos espectadores, ficamos sentadinhos assistindo o louvor, nós prestamos o louvor. Então, esses movimentos que envolvem toda a igreja, o Louva Campinas envolveu. O meu esposo trabalhou em banco, foi ser tesoureiro lá, de tudo que entrava, que saía. Então, meu filho, na Casa do Julgamento, era um dos atores. Então, a gente vê todo mundo trabalhando ali, né? Eu lembro, desde que eu cheguei aqui, muitas pessoas até hoje ainda citam a Casa do Julgamento. A Casa do Julgamento. Como um evento que mobilizou a igreja, que trouxe, né, um impacto forte para a comunidade. Foi. E até questão de produção, né? Nós estávamos comentando nos bastidores, até um automóvel batido foi trazido para dentro do prédio para fazer a encenação do acidente. A irmã Helena estava nessa época da Casa do Julgamento. Era uma das conselheiras. Participei. E essa era uma apresentação teatral, né? Era uma encenação. E ela era repetida. Como foi? Assim, foi uma semana? Foi um mês? Como é que funcionou? E agora, quanto tempo foi? Acho que foi... Agora eu não vou saber dizer exatamente. Foram umas 3 apresentações. 3. Porque o que acontecia é que terminava uma cena, a outra estava pronta. Então, os atores não eram os mesmos. Não era o mesmo que pai, que era sempre o pai, a mesma mãe, os mesmos filhos, né? Iam mudando os atores, né? Cada cena tinha... É por isso que eu falo que a igreja toda teve que entrar e participar. Teve que se virar ator na época, né? Diz que suspenderam um carro, né, para o andar de cima. Sim, né? trouxeram o carro que o rapaz tem um acidente, né? Mas era uma mensagem de evangelização muito impactante. Muito impactante. Você é um teatro bem diferente, porque você chegava na porta... Você vai andando, né, no cenário. E você ia andando pelos cenários. E as cenas acontecendo. Então, você saía da primeira cena, ia para a segunda, ia para a terceira, e ia andando até chegar no... que tem até, acho que é a foto na capa, por exemplo,
os atores, um indo para o céu, outro para o inferno, tendo o julgamento. E, quando acabava tudo, quem queria aconselhamento, aí entrávamos nós duas. Nós éramos conselheiras. Conselheira nesse sentido é Nesse quem sentido. recebia as pessoas que, As de alguma maneira, pessoas queriam Foram impactadas. Né? Sim, conversar. houve muitas decisões por Cristo. Houve. Legal. E algum acompanhamento. Talvez tivesse sido necessário um acompanhamento maior, Tá. de mais pessoas que estivessem caminhando junto. Mas houve resultados Sim. desse esforço grande que houve. E o Louva Campinas era um final de semana. O Louva Campinas acontecia no final de semana, né? Então, tinha o sábado inteiro, o domingo inteiro. E foram 2 edições. E foram 2 edições. E a gente trabalhava bastante, né? Uma vez foi aqui, a outra foi lá no Notre Dame, né? Sim, Usaram o colégio. auditório do Colégio Sim, Notre Dame. sim, porque era um grupo Porque muito cresceu, grande. né? Sim, olha só que interessante. Cresceu de um ano para o outro. Foi um ano? Acho que não chegou a um ano. Mas cresceu o público, né? Quando chegou Louva Campinas 2, eu acho que eu devo ter alguma foto aqui. Já tinha mais gente querendo, né? Sim, já tinha feito, tinha resultados de um ano para o outro, e houve o boca a boca também, né? E foi um ótimo estímulo para novos alunos de música, novos regentes, pessoas que participavam não só da música da primeira igreja, de outras igrejas que vieram em busca dessa ajuda. É importante essa fala, porque a primeira igreja sempre foi também um espaço para a inclusão de músicos, sim, de escola de música. Sim. A irmã participou de algum movimento aqui, assim, de escola de música? Quando nós chegamos, pastor, o Marcílio havia completado 40 anos de ministério pastoral. E muitos anos antes, quando ele estava no seminário ainda, ele teve um entendimento de Deus que ele deveria pastorear 40 anos. E o dia que ele completou 40 anos, ele entregou o pastorado. Tá. E daí também nós entendemos que, pelo fato do pastor auxiliar que estava lá ter chegado há pouco tempo, seria importante que nós não estivéssemos lá. E, nesse período, então, nós frequentamos uma igreja, outra, orando, e Deus nos deu muita paz de virmos para cá. E poucos meses o pastor Carlos me convidou para dirigir o coro, porque havia um bom regente e ele havia ido para a Europa, se não me engano. E havia um cuidado com a música da igreja. O pastor que antecedeu o pastor Carlos, o pastor Ari. Isso. Cabral. Ari Cabral. Então, ele era músico também e valorizava muito. Então, havia uma certa expectativa de que a igreja mantivesse um bom trabalho de música. Então, logo eu comecei a dirigir o coro, depois fui convidada para coordenar a música da igreja, fiquei vários anos. A gente viu que, nessa história, a gente tem algumas coisas que Campinas viveu e que a PIB viveu junto com a cidade de Campinas. A principal delas é a epidemia lá do início do século XX, né? E que acaba que influencia diretamente na questão da inauguração, né, da fundação da igreja. Mas a gente vê também nos registros históricos, né, que você trouxe para a gente nessa pesquisa aqui, Ruth, que é a questão a gente já falou aqui de quando desapropria, né, ali os terrenos, tudo mais, você tem que mudar, né, o lugar onde está para ir para outro lugar, e que isso foi um momento difícil para eles, né? Agora eu estava vendo também a entrevista da irmã Esmeralda aqui. Sim. Que você pergunta para ela quais são os momentos mais difíceis que ela viveu aqui, né? E um dos momentos que ela viveu também, que ela teve dificuldade, foi essa quando ela vai para esse auditório aqui, né? Para esse lugar aqui. Essa nova sede aqui, que estava em obra, tinha que sair de lá para cá,
que esse foi um momento de alegria, mas que a tristeza ela viveu a tristeza de estar saindo de um outro lugar para um lugar que ela também que não tinha todo o conforto que eles tinham no outro. E a alegria que eles viam, muito embora estivessem em obra. Aí você vê que existem muitas convergências aí do momento histórico da cidade também com a PIB. Né? A PIB viveu, nesses 125 anos, viveu a chegada do automóvel aqui, né? Tem um relato também que é interessante, que o primeiro automóvel dirigido em Campinas foi uma mulher também. Foi por uma dama. É interessante também, mas que também foi vivido também por esse momento que passou aqui. Teve também o primeiro prefeito eleito de maneira democrática direta, né? Também foi no período de 125 anos. Então, você vê que a primeira igreja passou por momentos históricos também, junto com a cidade. Quando a gente fala de primeira igreja, a gente está falando de uma igreja que geralmente leva o nome da cidade. Né? No seu olhar histórico, assim, você acha que essa responsabilidade ela tem aumentado ou diminuído das igrejas batistas que carregam o nome das cidades que estão? Das primeiras? As primeiras. Essas que carregam o nome da cidade, porque ao longo da história, por exemplo, uma de 125 anos viveu um monte de coisa junto com a cidade. Sim. E isso é uma das missões da igreja, é estar junto com a cidade. Né? A gente é um recorte da cidade. Então, avaliando assim, a história, Ruth, você acha que a gente diminuiu o envolvimento com a cidade ou a gente tem buscado mais, historicamente falando? Como que você vê isso? Sim. Eu brincava com o pastor Paulo Faustino, ele foi meu colega na Faculdade Teológica, e eu dizia que ele era o pastor das primeiras. Porque ele foi pastor aqui na primeira de Campinas, foi para a primeira de São Paulo, e depois foi a primeira do interior, não sei se foi de Santos. Santos. Primeira de Santos. Então, eu falei o pastor das primeiras. Mas essa é uma característica até minha, de fazer esse contexto e ligar com a história da cidade. E faz muito sentido, né? Porque a gente enxerga, desde o começo do protestantismo, a gente vê o protestantismo, ele fundava uma igreja ao lado de uma escola. Isso. Então, sempre com aquela responsabilidade de ensinar, de educar. As primeiras missionárias estadunidenses que chegam, elas diziam, nós não queremos só evangelizar. Elas queriam evangelizar, sim, mas também civilizar o povo, porque sentiam a pobreza do que havia na cultura brasileira. Né? Imagine 125 anos atrás. Pois é. Uma geração que muito mais analfabeta, muito mais carente, até de boas igrejas, né? Então, a primeira, ela foi referência por muito tempo. Eu não era daqui, eu escutava falar. Certo. Por amigas que eu tinha daqui, e por gente que até brincava que os meninos usavam ternos. As crianças usavam terno. Eu lembro dos meus irmãos. Enquanto eles eram pequenos, era o terno com a bermudinha. Depois trocavam. Era uma passada de época, né? Trocavam pela calça comprida. Mas você passava em frente da primeira, até em uma matéria eu falo sobre o garbo, né? Que é a palavra antiga também, mas no trajar, né? Elegância. Então, a primeira igreja era referência disso também. Isso, por um lado, podia afastar, como podia convidar. Porque, para evangelizar, nós precisamos pensar que nós temos que evangelizar a todos. Porque todo aquele que confessar, né? Então, tanto ricos quanto pobres. Mas a primeira igreja, as primeiras igrejas são marcos. Por muito tempo, eu fiquei matutando comigo mesmo. Meu pai, por que nós, como Igreja Batista, somos pequenos? E nós temos o problema, a primeira, Cambuí, Central, de estarem em áreas mais centrais que não tem espaço.
às vezes quer aumentar e não consegue. São sufocadas, né? São sufocadas, enquanto você vê quarteirões inteiros com uma igreja romana funcionando, e nós não. E eu ficava incomodada. E uma vez o pastor Isaltino ele disse que o lema da Igreja Batista do Cambuí era "Somos um pequeno povo muito feliz". Porque não dá para crescer, não tinha espaço para crescer. Ele queria a mudança, queria ir para um lugar maior e não conseguia. Então, as primeiras igrejas são referências, mas muitas vezes elas se fecham em 4 paredes. Mas eu acho até que aconteceu uma coisa benéfica, porque essa desapropriação, na década de 50, né, se eu não me engano, forçou a primeira igreja a buscar um outro espaço. Né? E eu acho que hoje, comparado com a Central e o próprio Cambuí, nós aqui ainda estamos mais privilegiados, apesar de sair, né? Apesar de ser uma área que ainda zona 1 de residências, mas eu sinto que aqui a gente tem um pouco mais de amplitude, né? Talvez no passado alguns irmãos com uma visão também já de investir na igreja compraram outros terrenos, que hoje a gente tem os fundos, né, que dá acesso ao estacionamento. Cheguei agora no começo de 2017, compramos um imóvel na Avenida Andrade Neves, que também nos deu a oportunidade de criar um estacionamento e revitalizar a entrada da igreja. Sim. Porque eu percebo também isso, que aquilo que era uma parte forte da igreja, que era estacionamento nos fundos, fez a igreja toda entrar pelos fundos. E ninguém conhece a frente da igreja. Exatamente. Né? E aí já tem agora um tempo que a gente revitalizou a entrada da igreja, porque começa a chegar as pessoas, né, através da pesquisa, né, nas redes sociais, Avenida Andrade Neves, 1848. E aí conseguem, né, encontrar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, aliás, que tem a ver com isso. Ruth, em algum momento na sua pesquisa, você chegou a identificar quem foi o arquiteto que é autor do projeto aqui desse prédio da primeira igreja? Será que eu não anotei? Não coloquei, não lembro. Porque tinha né, que toda igreja era ele. Então, porque a minha curiosidade é porque se você vai na Presbiteriana, que está ali na Rua Lusitana, ele tem a mesma frontal, né, de que nós aqui, com exceção que não tem um batistério. Ela botou aqui, ó. O Templo da Rua Andrade Neves, 1814, teve como construtor Ineu Vassoli, e o engenheiro arquiteto foi o doutor Alberto Del Nero. Del Nero. Fez para muitas igrejas. Eu fui convidado agora, dia 12 de outubro, eu vou na Luterana, e eu já descobri que o prédio da Igreja Luterana de Campinas também tem a mesmo formato, estética, né, interna. Sim. Era tudo esse Del Nero. Havia agora procurar os descendentes dele. Será que ele já era muito velho aqui nessa época? 71, janeiro de 71. A igreja começou, né, a transferência de janeiro em 10 de janeiro de 71, né? Então, se ele for um senhor aqui, talvez ele já não esteja entre nós. Mas... E voltando um pouco mais para falando novamente da cidade de Campinas, né? Eu falo muito isso também aqui na igreja, que nós precisamos, como uma igreja que carrega o nome de Campinas na sua identidade, que nós precisamos ser essa igreja para a cidade. Perguntando para você, irmã Helena, como alguém que está há 38 anos, fiz a conta aqui enquanto estávamos conversando, 38 anos em Campinas. O que seriam hoje, na visão da irmã, assim, oportunidades que uma igreja não poderia perder ou, de uma outra maneira, poderia buscar investir para alcançar a cidade? Que aspectos que você vê hoje, né, que talvez, às vezes, a gente está aqui dentro de uma correria ministerial, não está enxergando algo que a irmã possa... Eu sei que a irmã fez um trabalho muito relevante também junto à delegacia, né, da mulher, prestando ali uma assessoria. Isso é uma coisa interessante, depois eu acho que a irmã pode até falar sobre isso. Mas talvez, o que a igreja hoje, a primeira igreja, poderia hoje prestar atenção? Pastor Fábio, a experiência mais marcante que eu tive aqui na igreja foi de convidar o coral, não só o coral, muitos outros membros da igreja foram, nos preparamos, entendendo que ali
quase em frente à antiga estação ferroviária, Sim. hoje é um centro cultural. Centro cultural. É uma zona de meretrício completamente assim definida, uma área de muita tristeza, de muita carência. Sim. E eu pensava, uma das igrejas mais próximas é a nossa, é a primeira. O que é que nós vamos convidar para vir aqui? É mais difícil. E, normalmente, nas igrejas, nós esperamos, preparamos para as pessoas virem. Mas que tal nós irmos lá? Houve alguma relutância, mas Deus confirmou e os irmãos se dispuseram e nós fomos. E foi uma experiência muito, muito marcante. Não só de cantar, as pessoas reuniram, mas logo depois nós levamos um panetone com o Novo Testamento, um convite para a igreja, e fomos entregando para as mulheres. E até faltou, porque foram tantos na rua de baixo, então souberam que nós estávamos e vieram e pediram. E eu mesma saí muito tarde da noite, porque tantas queriam conversar e queriam ouvir e saber por que nós fomos lá. E então eu penso que ir ver lugares aqui no entorno da igreja é muito importante para alcançar outras pessoas. Uma outra área, Deus me deu a oportunidade, 3 anos de fazer trabalho de capelania no CAISME, que é o Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher. E ver a oportunidade que qualquer igreja tem de alguém preparado ir atender pessoas enfermas. Às vezes, a gente não vê o resultado para a própria igreja, Sim. mas vê para o reino. Para o reino. Não é? E foi pensando nisso que eu tive uma convicção muito forte de Deus com relação à Delegacia de Defesa da Mulher. Eu nunca havia passado nem na porta de uma. Nossa filha fez um pequeno estágio de psicologia forense. Eu ia, levava até uma quadra, mas nunca passava em frente. Mas Deus me deu aquela convicção, eu fui e fiquei 15 anos e meio. Olha. E foi um submundo que eu conheci. Tanto sofrimento, tanta miséria em todas as áreas. Sim. E tanta abertura, tanto para a vítima, como para o autor, como para as funcionárias e delegadas. Deus me deu muita oportunidade. E essas oportunidades ainda continuam. Sem dúvida. E, por causa do trabalho na delegacia, nós iniciamos o projeto Bálsamo. Então, 12 pessoas se dispuseram a ser conselheiros bíblicos. Depois, Deus nos deu a oportunidade que a Faculdade Teológica promoveu a pós-graduação em aconselhamento bíblico. Fizemos o curso e mantivemos esse trabalho inicialmente para atender vítimas ou autores que quisessem ajuda. Deus restaurou muitas famílias, muitas pessoas individualmente. E até hoje o projeto continua. Continua o projeto. Sim, eu já deixei de atender na delegacia há um tempo, mas os conselheiros, nós continuamos atendendo pessoas que procuram. É bonito ouvir isso, porque, de alguma maneira, nós fizemos aqui, no último domingo, um domingo especial do voluntariado. Sim. E até em função que dia 28 de agosto foi o Dia Nacional do Voluntário. E aí também a gente conversa com a igreja, desafia a igreja a se engajar no serviço cristão. Sim. Mas, ao mesmo tempo, esse serviço, ele não é só dentro da igreja. Sim. Há muitas oportunidades de servir fora, na sociedade, né? Como a irmã agora acabou de exemplificar, que é ainda, talvez, o maior chamado da igreja é esse, de ir mesmo, de sair das 4 paredes, né? E olhar para a cidade, para essas áreas hoje desumanizadas, né? Como aqui perto da estação, a Estação Cultura aqui em Campinas, como uma delegacia, né, de defesa da mulher,
que a gente vê um alto índice ainda de feminicídios, né, de Muito violência alto, sim. cada vez maior. E eu creio que existem irmãos e irmãs capacitados que poderiam, de alguma maneira, Sim. né, se colocar nessas brechas, Sim. apoiando. Isso é muito interessante. E, Ruth, e na sua visão também de historiador, alguém que olha para esse lado, alguma outra brecha que a igreja poderia estar hoje atacando? Pois é. Irmã Sofia Staibo foi diretora da faculdade, esposa do Dr. Eduardo, que foi nosso pastor no Cambuí. Ela diz que identificou em mim um dom espiritual que eu nem sabia que eu tinha. Para mim, eu tinha o dom do ensino e ponto. Aí eu descobri que o dom do ensino era um terceiro, talvez, que eu tinha o dom da fé, que eu realmente gosto muito da questão da fé, e um dom de exortação. Então, vocês me desculpem, porque às vezes eu pego no pé. Nós levantamos a bola, agora A gente levanta a bola. Eu levantei, você corta e o Rodrigo vai defender. Tentar pegar. Vou pular para pegar. Mas é uma coisa que eu critico, às vezes, nas igrejas, esse ficar encismada, né? Ensimesmada entre si mesmo. Sim. Então, eu dizia assim, a gente faz eventos para nós, a gente faz programações para nós. Tinha uma igreja aqui, da Igreja X, do pastor Y, que, quando chegava todo mundo da igreja para o evento, que era um momento de chamar gente do bairro, eles fechavam a porta da igreja. Olha. E eles subiam, iam comer, iam celebrar, iam fazer alguma coisa, uma igreja batista. Então, não podemos fazer isso. Nossa primeira missão é evangelização, é pensar em missões, e nossas programações têm que ser voltadas para a comunidade em volta, não tem como escapar disso. E essa questão que eu já falei, que é da participação da igreja. Porque está mudando? Está mudando. E está mudando para pior, infelizmente. Cada vez mais há um clientelismo, né? As pessoas vêm para a igreja ser servidas, né? Está mudando para pior, porque essa questão da participação... Eu lembro, irmã Helena, uma vez eu estava na igreja, quando eu estava na igreja do Cambuí, e eu fui diretora de música, nem sei por quê, porque eu sabia tocar alguns instrumentos, mas eu nunca fui muito da área. Mas eu era diretora de música e eu falei, vamos fazer uma programação que envolva toda a igreja. Aí chamei coral infantil, solos, duetos, quartetos, outros grupos vocais. Então, olha, vou dar o programa para vocês, não precisa nem anunciar. Um grupo levanta, outro... A igreja inteira participou. Na época, nós estávamos sem pastor. E o pastor interino era um missionário, o professor Benjamin Gerro, ou Gel, não sei direito como pronuncia. E ele falou, irmã, mas toda a igreja participou. Falei, era esse o meu objetivo. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. E se nós cesseamos a liberdade do Espírito Santo na capacitação, nos dons espirituais, a membresia das nossas igrejas, nós estamos falhando. A igreja tem que descobrir onde que está o dom, onde que está a necessidade de juntar os dois, né, pastor? Juntar. Eu tenho dom para isso, tenho um grupo que precisa disso, vamos juntar esses grupos. Então, é muito importante isso, mas a igreja, não falando só na exortação, tal, tem feito, eu acho que esse papel de ser a primeira, voltando à pergunta anterior, e da sua responsabilidade como primeira, na fundação das igrejas filhas. Por exemplo, a do Cambuí é a segunda, né? É a segunda. E teve uma igreja em Montemor, não sei se continua, se é outra, porque está mudando tanto. Não, ainda é a PIB de Montemor. Aí tem a de Piracicaba, né? A PIB de Piracicaba. Começou como uma congregaçãozinha, tem aqui o relato. Né? A de Valinhos. Então, a de Valinhos é interessante que ela
Acho que ela fecha, né? Não tenho nem foto dela. Acho que Valinhos não existe mais. Não existe mais. Mas as Boas Novas, né? Teve uma até que foi fundada junto com a Igreja do Cambuí e a Igreja Batista Ebenezer. Acho que foi essa, né? Que foi junto. Está grande agora, eles aumentaram o templo. E a primeira Igreja Batista de Socorro. A primeira fundou outra primeira. Outra primeira. E, na época que eu escrevi a revista, tinha em mente já futuras igrejas. Eu acho que a Batista Moriá já deve ter sido fundada. A Moriá, lá no Jardim Capivari. E a Betel, Missão Batista Betel. Que está lá no Jardim Lilisa. A Jardim Lilisa, ela está lá, funcionando. A gente tem acompanhado, até conversando hoje mais com o pastor Ricardo, até uma mudança de imóvel. O imóvel ainda é da primeira, né? E aí a gente tem entendido a inadequação do imóvel, e estamos tentando buscar uma outra alternativa. E o jardim é até uma história triste que agora tem sido uma história feliz, né? No Jardim Capivari, a Igreja Batista Moriá, ela foi dissolvida. Quando eu cheguei na igreja em 2015, o Siqueira era o tesoureiro, José Siqueira. E ele falou para mim: pastor, sabia que tem uma igreja da primeira fechada, lá no Jardim Capivari? Aí eu fui lá ver, realmente, o prédio fechado. Mas não deu um ano depois, o pastor André William, da Igreja Batista da Paz, que, acho que, se não me engano, filho do pastor Getúlio. O pastor Getúlio que começou que plantou essa igreja. Foi. Ele falava assim para mim: pastor, nós estamos aqui num espaço extremamente, né, ruim, e a gente ficou sabendo que a primeira tem um prédio, e a gente queria poder usá-lo. E aí a gente fez um contrato lá de comodato, e eles usam esse espaço lá no Jardim Capivari até hoje. Então, lá hoje é a Igreja Batista da Paz. Sim, até o coro da igreja foi cantar no primeiro culto que fizeram, na mudança, tudo. Mas eu tenho pensado muito nisso, Ruth, né? Como nós podemos também, de alguma maneira, voltar nesse engajamento na plantação de igrejas e até de fortalecimento. Uma coisa que eu estou muito assim, incomodado hoje é saber que a Igreja Batista no Monte Cristo é uma igreja sem pastor, onde existe o maior assentamento, né, de pessoas, um bairro que era uma região invadida, né? Mas hoje já é um adensamento urbano. E é uma igreja ali que tem o prédio, mas não tem pastor, né? E como é que nós aqui, né, podemos, de alguma maneira... Eu tenho provocado a igreja nesse sentido. E bem ao lado de lá, do Monte Cristo, tem a Gleba 23, que o pastor Donaldo, quando ele pastoreava lá, ele atendia, fazia um trabalho missionário mesmo na Gleba, e muito mais pobre do que no Monte Cristo, que precisa muito. Precisa, né? E não há nenhuma outra igreja... Hoje eu percebo isso também. Existem em Campinas igrejas batistas sem pastores. Né? É pelo desafio, né? As igrejas não conseguem sustentar. E igrejas, como estamos vendo, talvez não seja a única, muitas sem congregações, né? Que isso era fundou a igreja, dali a pouco, um ponto de pregação, que chamávamos, né? Já tinha um ponto de pregação. E logo mais a congregação. E depois se fundava a igreja, não queria se demorar. Tinha umas que enrolava por uma causa ou outra, mas temos poucas congregações, eu acho. Interessante que nessas congregações Deus chamava. Muitos pastores de hoje vieram de pequenas congregações, mas ali eles tinham oportunidade, foram sendo até treinados e depois tiveram uma convicção para serem preparados e tudo. Trazendo o povo da periferia, né? Porque aconteceu também um fenômeno aqui em Campinas, que nós falamos da primeira, mais central, que até o prédio é demolido, aí vem para cá. Tem a Cambuí, tem acho que a da... Gente, Taquaró era filha do Cambuí, se não me engano, que mudou de denominação.
Mas nós vemos também que, além dessa questão de não ter a continuação, né, nós realmente estamos falhando, né? Estamos falhando nisso. Eu queria até puxar um gancho daí, para a gente poder ir já também para os Finalmente. mas, assim, pensando nesse olhar de uma igreja que tem 125 anos, que atravessa momentos históricos diferentes, né? Culturais, enfim. A gente chega chegamos aqui, né? Atravessamos. E você vê que a gente falou alguns exemplos de algumas igrejas até que estavam ligadas e que morreram, mas quantas igrejas não morreram ao longo dos anos e o quanto a gente está sendo ameaçado também por um mau testemunho evangélico popular que esvazia as novas gerações das igrejas e põe em xeque também o pensamento da igreja como instituição, como religião. E aí a gente olha para igrejas assim como a PIB de Campinas, que vai fazer 125 anos e atravessou epidemias, atravessou mudanças de governo, ditaduras, e chegamos até aqui, sobrevivemos. Hoje a gente vê o trabalho do pastor Fábio junto com a gente aqui da revitalização da PIB, né? De pegar uma igreja e trazer ela de volta ao seu contexto, essa preocupação com as pautas que a gente precisa lutar com a cidade, né? Pautas ecológicas, que é um dever também que Deus dá para a gente na Bíblia, pautas também que são contemporâneas. Então, ao olhar para a história, não só a Ruth, tá, irmã Helena? Você também, como alguém mais experiente, né, na história também, das igrejas, como a gente que sabe que tem que manter a essência, e nós não estamos falando sobre essência, mas como fazer essa manobra para que a forma que a gente apresente um evangelho genuíno, que converse com as pautas, que seja relevante para as pautas, sem cair num tradicionalismo, né, que é um adoecimento da tradição. Né? Tem algum filósofo que diz isso, né, que já se atribuiu a tanta gente, mas diz que a tradição é a fé viva dos que já foram e tradicionalismo é a fé morta dos que ainda são, dos que vivem. Né? Então, sem cair num tradicionalismo que fica com essa nostalgia de 125 anos, mas viver como uma igreja que é viva, né? O pastor Fábio tem uma fala que a mãe dele diz para ele assim: mãe, quando ele vai falar com a mãe dele, a dona Maria. Eu pergunto assim, mãe, no seu tempo, como é que ela fala? Fica brava. Meu tempo é hoje, meu filho. E isso eu acho tão bonito, porque assim, o tempo da PIB não é 125 anos atrás, né? O tempo da PIB é hoje, né? Ela chegou até aqui, ela é viva, ela está viva. Como a gente precisa, com o que a gente se preocupa agora? Como viver a contemporaneidade da igreja, né? Sem se perder na essência, obviamente, a gente não pode perder a essência, mas também sem ficar preso aos tradicionalismos históricos, né? Que acorrentam a gente, deixa a gente sem comunicar com o tempo que a gente vive. Né? Como vocês veem isso de maneira experiente? Eu vejo, por exemplo, o pastor Marcílio, ele tem uma habilidade incrível de falar, até com os mais jovens, os pastores mais jovens, a gente vê nele esse homem com sabedoria, de consulta. Como a gente se torna essa igreja, que é já uma igreja, uma senhora igreja, que é admirável, né? Que é admirável pelo tempo novo, pela nova geração, né? Para deixar esse legado, mas não só deixar um legado, é construir novas possibilidades para o futuro. Sim. Pode falar. A opinião de vocês, né? Eu não estou buscando certo ou errado. Quero saber a experiência Nos anos de vocês. que eu passei aqui na primeira igreja, desde a chegada, eu percebi uma igreja muito amorosa, muito receptiva e, em muitos aspectos, disposta. Mas o tempo passa e alguns que ainda estão na meia idade já começam a querer se acomodar. E isso acontece em qualquer lugar, não é? Mas eu creio que, nesse tempo, com o trabalho que Deus tem realizado aqui, através do pastor Fábio e dos outros pastores que estão servindo aqui, é um tempo para a igreja que tem sido tão bem ensinada biblicamente, que tem valores estabelecidos. Essa igreja levar não só os jovens, mas aqueles que ainda têm possibilidade a serem confrontados mesmo com
a maneira como estão e o que eles podem fazer para o reino de Deus. Eu me lembro que, na minha época de adolescente e de jovem, havia esse desafio sempre na igreja. Eles diziam, a igreja não é dos idosos, não é dos jovens, das crianças. A igreja somos nós hoje para servirmos ao Senhor. E eu penso sempre quando há uma acomodação dos idosos ou daqueles que estão numa idade de mais atividade, de pensar, não, os jovens é que devem fazer, ou dos jovens pensarem, não, nós estamos tão ocupados nos nossos estudos, em formar nosso trabalho profissional e familiar, e não se envolvem. Mas quando há um comprometimento com Deus, o reino de Deus é maior do que o reino terreno, não é? Sim. Que esse vai passar. E mesmo a pessoa mais ocupada, porque hoje a gente pensa assim, nossos jovens, nossos adolescentes, os recém-casados são ocupados demais, não podem, e até a gente minimiza, não é? Mas eu creio que os desafios do reino de Deus devem permanecer. E quando eu vejo o crescimento do islamismo, por exemplo, todo o empenho que é dado para as crianças, desde muito pequenas, já memorizam o Alcorão e são treinados e doutrinados para isso. Então, eu penso, nós, como cristãos, como filhos de Deus, tendo essa convicção, nós precisamos fazer mais. Sim. Sim, essa questão de tradição, de tradicionalismo, vai levando a gente, muitas vezes, não pensar direito em Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu li esse texto, acho que eu li e não entendia, ou não tomava posse, como dizem nossos irmãos, não tomava posse, porque eu lia e pensava, todos queremos saber a vontade de Deus. Mãe Helena, chegasse alguém aqui, hoje, olha, a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Todos queremos saber qual é a vontade de Deus. Se Jesus Cristo falasse, minha filha, a vontade de Deus para a sua vida é essa. Mas, quando nós lemos esse versículo, a gente vê que só experimenta o para quê, voltando ao português. Para quê? É uma conclusão, é uma condição, né? Você faz tudo aquilo, transforma, renova seu entendimento, presta seu culto a Deus, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, muitas vezes, nós não estamos renovando o nosso entendimento. E eu, como historiadora, que eu pego o início do protestantismo no Brasil, e eu vejo a coragem dos pioneiros, da irmã Arquimínia Barreto, que pegava e falava assim, no jornal, combatendo a idolatria. Então, a coragem, a ousadia, nós perdemos isso. Hoje, em nome do politicamente correto, em nome do respeito, eu tenho que respeitar. Então, eu falo, olha, você respeita, e as pessoas estão indo para o inferno. Por quê? Eu não posso falar disso, nem disso, nem disso. Não é politicamente correto. E eu não evangelizo, eu não falo de Cristo, porque não é politicamente correto. Então, não podemos nos amoldar à filosofia pós-moderna. Então, essa questão, às vezes, da tradição, ela é válida, ela é importante. Vendo o que nossos pais fizeram, o que o povo de Deus fez. Então, né, tirando do baú os tesouros dessas vidas comprometidas, passando perseguições, sofrimentos, às vezes com deficiência física
e fazendo. Primeira igrejinha do Parque do Chaves, primeira igreja batista começou na minha casa. Era um bairro plano, periferia de São Paulo, zona nordeste, e tinha enchente. Quanta madrugada a gente tirando água com lama, rolo dentro de casa. E funcionava a igrejinha na nossa casa. E o povo ia no culto de oração, no meio da semana, com a água no joelho, andando no meio da lama, ia para o culto de uma igrejinha de 18 membros, de 9 membros, e estava lá. E nós damos desculpas, são as desculpas esfarrapadas para tudo, e não queremos nos envolver, e não queremos porque não temos tempo, porque... Então, nós precisamos isso, transformar nossa mente, renovar nosso entendimento, porque às vezes a gente quer agradar muito os jovens, então vamos pôr música tal, desse jeito, porque os jovens vão gostar. Esquecemos dos cabelinhos brancos. Eu morro de saudade dos hinos, morro de saudade, eu gosto dos hinos. Sei de cor, desde os 5 anos de idade, sem saber ler, eu cantava os hinos, e hoje não temos oportunidade, eu não sei de cor, né? Peçam para eu cantar um cântico, eu não vou saber todo de cor. Acho que vão ser muitos poucos. Então, sim, ter a tradição, ser conservador em muitas coisas, sem perder a essência, sem perder a base bíblica, sem perder o ensino sólido da palavra, porque a gente pensa, o povo está querendo coisa diferente. Mas, muitas vezes, quem vem aqui, ele não quer escutar uma música parecida com rock ou parecida com não sei o quê. Ele quer escutar um hino, uma coisa que o acalme, o inspire, uma mensagem que toque no seu coração. Ele não quer o que ele já ouve lá fora, né? Então, toda vez que a igreja tentar fazer o que os outros fazem, ela se perde, né? Perde sua identidade. Né? Porque quando a igreja tenta fazer entretenimento, qualquer outro é muito melhor no entretenimento que a igreja. A igreja tem um chamado específico. Não dá para competir, né? A igreja tem um chamado de compartilhar o evangelho. E a gente tem isso no nosso DNA e a gente não pode deixar isso se perder, né? Diga, irmã. Há muitas expressões nos Salmos que falam como os pais devem contar para os filhos aquilo que Deus fez. E outro dia eu estava relendo o Salmo 107 e fala de situações difíceis em que o povo, na sua aflição, clamou ao Senhor e o Senhor fez maravilhas, ou tem uma versão que diz fez milagres. E sempre havia aquelas situações difíceis, Deus mandava lembrar, olha o que eu já fiz, e eu sou o mesmo, para incentivá-los para ir adiante. Então, eu acho muito importante a gente rever a história da igreja, olha o que Deus já fez. Olhar para o passado para aprender. Sim, sim, olha como Deus agiu, mas nós temos que olhar para frente. Esse Deus que está conosco, que estava lá, está conosco, e é o Deus que vai prosseguir conosco. Amém. É isso aí. Lembrando o passado, desafiados pelo futuro. Isso mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês, irmã Helena, Ruth. Obrigada. Não só acho que foi para nós uma oportunidade de relembrar, né, momentos marcantes, e nós vamos ter outras oportunidades com outros convidados, mas também de sermos também desafiados, né, como pastores da primeira igreja, a seguir em frente com um legado, né, que traz uma história de muita graça, muita misericórdia do Senhor. E eu sou muito grato a Deus pela vida das irmãs, pela maneira como Deus, através do ministério de cada uma, ajudou a escrever a história da primeira igreja, né? E eu agradeço a Deus por isso. Pastor Fábio, só queria lembrar um fato. Antes do irmão vir para cá, meu esposo ficou responsável pela comissão para orientar a sucessão pastoral. E ele e Dani foram lá em nossa casa. Sim. E ficou tão gravado na minha mente, quando os irmãos estavam saindo na garagem ainda, o irmão disse para o Marcílio,
eu creio que Deus está me chamando para esse desafio da primeira igreja, e eu estou disposto. Amém. Lembra disso? Lembro. Então, é muito bom quando alguém está no lugar que Deus chamou, que Deus colocou, porque há algo grande para ser feito para a glória dele. Amém. Amém. Eu lembro desse momento, porque eu nunca imaginei que eu ia ser o pastor da primeira igreja. E eu comecei a ver o caminho sendo, né, assim, confirmado, e eu falei, Dani, isso é de Deus. Isso aqui não é de homens, não. Né? E eu estou aqui por obediência. Né? E Deus tem honrado, graças a Deus. São 10 anos. 10 anos, e eu tenho buscado entender, e o Senhor continua dizendo, continua, eu vou continuar. Amém. Enquanto Amém. Deus permitir, é isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Quero agradecer de novo também aqui, a presença das duas, tá bom? Da Ruth, da irmã Helena. Obrigado por vocês terem vindo, terem enriquecido aqui um pouco mais mais um capítulo da história, né? A gente continua, né, escrevendo essa história, né, Ruth? Né? Sim. E a gente só vai, como boa historiadora, né, a gente só consegue olhar para a história lá da frente, né? É. Mas a gente está escrevendo essa história, esses capítulos, e é importante aprender, né? Eu estava revendo um filme que eu gosto do livro, junto com a minha filha, minhas duas filhas, né? Que é a Alice através do espelho, né? Eu gosto muito do livro Alice através do espelho, Alice no País das Maravilhas. E ela, no segundo livro, ela enfrenta o tempo. O tempo é uma persona, né? E tem uma hora que ela fala que ela precisa voltar no tempo para mudar um negócio lá que tinha que mudar. E o tempo vira para ela e fala assim, é impossível mudar o passado, mas você pode aprender muito com ele. E ela ignora isso e depois ela descobre, né, que ela não pode mudar mesmo. E ela repete isso, eu aprendi que eu não posso mudar o passado, mas eu posso aprender muito com ele. E 125 anos tem muito passado. Né? Tem. E tem uma máxima na história, né, entre os historiadores, que eu gosto muito de lê-los, eles dizem assim que um povo está fadado a cometer os mesmos erros quando não conhece o seu passado, quando conhece a sua história. E, ao mesmo tempo, está fadado a construir um belo futuro, quando conhece bem a sua história, aprende com ela e continua seguindo em frente. Então, como eu ainda sou muito novo, estou nessa caminhada, aprendendo muito com o que o Fábio tem trazido para a gente hoje, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte de algo tão antigo, mas tão bonito, sendo escrito, né, por tantas coisas, tantas histórias, e ver que sonhos não envelhecem. Sim. Sonhos não envelhecem, né? Então, a gente continua sonhando com os sonhos de Deus que tem colocado no coração da gente, hoje, através da liderança do Fábio, e ouvindo sempre os antigos que contam para a gente, por onde passaram, e abrindo novos caminhos, pedindo a Deus que Ele sempre vá na frente, nos ajudando nisso aí. Obrigado por vocês fazerem parte disso e ter enriquecido Amém. as nossas comemorações de 125 anos. Muito Amém. obrigada. Eu agradeço muito por poder estar aqui. E esse é só o primeiro episódio. Só o primeiro episódio, vem coisa muito boa por aí, Fábio. Eu acho que, para início, foi um bola pontapé, né? Foi um bom pontapé e a gente espera que você que está nos assistindo compartilhe, né? Curta a transmissão e aguarde que teremos novos convidados nos próximos episódios, sempre contando a história da primeira Igreja Batista de Campinas em seus 125 anos. É isso aí. Muito obrigado. E nos vemos na próxima. Eu e você, pelo menos, Fábio. Nos vemos no próximo episódio aqui. Até lá. Até!